galerinha do segundo ano, eu vou pegar com vocês física para o Enem. E o que nós vamos ver em física para o Enem? Nós vamos dar um suporte para o professor Cauã. Então eu vou auxiliar ele na resolução de exercícios e quem sai ganhando é você. Sabe por quê? Porque é você que vai ver esta aula e vai melhorar mais ainda os cálculos e os argumentos que você vai utilizar. Tanto para fazer a minha apostila quanto para fazer a apostila dele. Por exemplo, nós estamos aqui, ó. Nós vamos ver gases ideais. O professor Cauã já lançou esse vídeo na segunda-feira. E esse vídeo que eu vou lançar agora é só um suporte, um resumo, e vou fazer mais exercícios baseados na apostila para te ajudar, ok? Pessoal, então gases ideais, basicamente você tem que fazer isso aqui, ó. Você pega 3 grandezas. Tanto é que se o cara está em vestibular, quais são as 3 grandezas que trabalham com gases ideais? Já vou colocar aqui, pessoal, P de pressão, ok? Vou colocar V de volume e T de temperatura. Então são essas 3 grandezas, pressão, volume e temperatura. Pessoal, a pressão é nada mais do que, se eu coloco um recipiente aqui, ó, cheio de moléculas, né, no estado gasoso, elas vão se colidir entre elas e entre as paredes do recipiente. Elas vão ficar se chocando, batendo uma com as outras. O resultado desses choques, o resultado desses batimentos todinho, vamos dizer assim, eu defino com pressão. E a pressão, toda vez que eu calculo ela, eu vou achar ela em Newton por metro quadrado. Que eu também posso chamar popularmente de Pascal, ok? Ou simplesmente PA, belezinha? Mas existem outras pressões também. Se vier, não fica chateado, né? Pode vir, a pressão pode vir em bar, que é aquela que a gente vai calibrar o pneu, tá? Ela pode vir em torr, ela pode vir em ATM, ok? Ou seja, como a física e a química ela é muito grande nesse sentido, então existem várias unidades, cada país trabalha com uma unidade. O sistema internacional, que é aquele sistema que determina uma unidade só para todos, é essa aqui, ó, é Pascal, ok? Mas se vir as outras, não fique chateado, você vai trabalhar com elas também. Pessoal, o volume é muito fácil. Presta atenção nessa dica aqui, ó. O volume do gás é o mesmo volume do recipiente. Olha aqui que legal. Então, se eu pego esse gás que está aqui, ó, e ocupando 20 ml, e vou colocar ele no menorzinho, ou seja, 10 ml, ele passou no volume de 20 e foi para o volume de 10. Os gases, eles são assim, eles aumentam e diminuem de volume à medida que eu mudo o quê? O meu recipiente, ok? Então, mas da mesma forma que se eu pegar o 20 e aumentar para 30, o meu gás agora vai ocupar 30. Ou seja, pessoal, o volume do meu gás depende do volume do meu recipiente. Pegou? Então vamos para frente? Aliás, vamos falar as unidades, né? Pessoal, volume, a unidade internacional é litros, tá? Litros, beleza? Litros também é visto como decímetro cúbico. Então, quando você vê, por exemplo, no exercício 20 decímetro cúbico, é a mesma coisa que 20 litros. Não sofre não, tá? Mas pode vir também, pessoal, em ml, é ou não é? 1 litro não tem 1000 ml? Então pode vir em ml. Ou pode vir em centímetro cúbico. Então, por exemplo, se ele falar 80 centímetro cúbico, é a mesma coisa que 80 ml. Pegou? Temperatura. Pessoal, temperatura é nada mais do que a energia do sistema. Se as moléculas estão muito agitadas, elas vão ter uma temperatura mais alta. É só você pensar nisso. Se elas têm uma energia mais baixa, a temperatura vai estar mais baixa. Ou seja, de maneira bem grosseira, eu posso falar que a temperatura é o grau ou nível de agitação dessas partículas. Quanto mais agitada tiver essas partículas, maior vai ser essa temperatura, beleza? E essa temperatura, pessoal, por mais que a gente está acostumado em graus Celsius, mas nós temos que transformar ela sempre em graus Kelvin.
a gente tem que transformar em Kelvin, ok? Mas aí é fácil demais, quer ver? Porque como que eu transformo Celsius para Kelvin? É só somar com 273. Por exemplo, vamos supor que ele te dá uma temperatura aqui ó, de 27 graus Celsius. Qual seria a temperatura em Kelvin? É só somar com 273. Somando aqui, a minha nova temperatura vai ser 300 Kelvin. Ok? Então, simples assim. Então, pessoal, essas são as 3 grandezas que nós vamos trabalhar a partir de agora. Então, já cai aí, ó. Quais são as 3 grandezas que a gente mede no gás ideal? Pressão, volume e temperatura, ok? Belezinha? Agora, o que a gente pode ver é a relação entre eles, tá, pessoal? Por isso que a gente agora, nós vamos trabalhar, como é física, né? A gente vai trabalhar um negócio chamado equação. Olha o nome, hein? Você não pode esquecer isso aqui, não. Equação geral dos gases ideais ou perfeitos. É a mesma coisa, tá, pessoal? Então, essa equação, ela trabalha relacionando o quê? Relacionando pressão, volume e temperatura. Se eu mudo a pressão, ou eu mudo o volume, ou eu mudo a temperatura, não importa, o gás ele vai tomar outra dimensão. Por exemplo, se eu aumentar a pressão em 10, o que acontece com o volume? Se eu diminuir a temperatura 20 graus Celsius, o que acontece com a pressão? Ok? Então é isso que a gente vai ver aqui. Então a equação que trabalha isso aqui, ó, se você analisar, é antes da transformação e aqui é depois. Como assim, professor? Eu estou transformando um gás. Quer ver um exemplo aqui? Então nós vamos pegar aqui, ó, um exemplo. Eu vou pegar aqui, ó, um recipiente, ó, de 20 ml. E vou confinar um gás aqui dentro. E esse gás, quando eu medi, deu uma pressão de 2 atm. E eu fui lá, medi a temperatura deu 27 graus Celsius, ok? Pronto. Peguei os gases, tive essas transformações. Sabe o que eu vou fazer agora? Eu vou aumentar essa pressão. Olha o que eu vou fazer. Eu vou aumentar essa pressão. Ou seja, essa parte aqui, ó, eu vou descer ela. Tanto é que eu vou até apagar aqui, ó. Vou apagar aqui. E ela vai confinar o meu gás só aqui, ó. Eu aumentei a pressão para 6 atm. Você pode ver que eu tripliquei de 2 para 6, né? Tripliquei, né? 2 vezes 3 é 6. O meu volume, eu não sei para quando foi. Mas eu sei que a minha temperatura foi para 0 graus Celsius. E aí, como que eu vou fazer esse cálculo? Pessoal, tá vendo que está relacionando pressão, volume e temperatura antes e pressão, volume e temperatura depois? Então, qual que seria a equação que trabalha isso? Pessoal, olha tanto que a equação é fácil. Mamão com açúcar. Ó, isso aí precisa anotar e deixar na sua geladeira, deixar na sua parede para você não esquecer. Olha aqui, ó. Eu vou colocar, ó, pressão vezes o volume e a temperatura de antes, tá? Que eu estou usando esses aqui, é igual a pressão vezes o volume e a temperatura de depois. Veja bem, antes igual a depois. Ó o segredinho. Piviti povotó. É a maneira de decorar. Ó o macetezinho. Piviti povotó. Você não vai esquecer mais isso. Então nós vamos usar piviti e povotó em todas. Quer ver? Vamos fazer os dados aqui? Primeira coisa, pessoal. Antes de transformar, antes de colocar lá, eu sou obrigado a fazer o quê? Passar a temperatura para Kelvin. Pressão pode ser em qualquer pressão, desde que seja a mesma para os dois. Volume pode ser qualquer volume, desde que seja o mesmo para os dois. Agora, a temperatura sempre em Kelvin. Então, aqui eu vou somar com quanto, pessoal? Com 273. Então, a minha temperatura aqui, ó, foi para 300. E aqui também, ó, mais 273. Então, a minha temperatura foi para 273, né? 0 mais 273, 273. Ok? Pronto, pessoal. Feito isso, eu posso colocar os dados lá, ó. Né? Vamos tirar os dados? Então, ó, olha aqui, ó, como que eu faço.
Tirando os dados, eu coloco PVT, tá aqui bonitinho. Qual que é a minha pressão? 2 atm. Tem a preguiça de fazer isso não, hein? Volume 20 ml e a temperatura 27 graus Celsius. Que eu já passei para Kelvin, tá ali. E o depois? Aí eu coloco aqui, ó, pó, vó, tó. A pressão de depois vai 6 atm. O volume é o que eu quero e a temperatura 0 graus Celsius. Pronto, pessoal. O que eu vou fazer agora? Vou jogar nessa fórmula aqui, ó. Pressão, quando que é? No lugar do PI, eu vou colocar 2. Então, 2 vezes o volume, 20 ml. Dividido pela temperatura, não esquece, hein? Ó, não pode, tem que ser em Kelvin. Não pode esquecer isso aí. Sempre em Kelvin, 300. Igual, agora vamos para o outro. Pressão, a pressão foi para 6. O volume é o que eu quero, então eu vou deixar ele aí bonitinho. Vezes a temperatura, dividir pela temperatura, que a gente sabe que é 273. Pronto, pessoal. Vamos fazer esses cálculos? Ó, a gente sabe que isso aqui é igualdade de fração. Professor, me ensina o que é igualdade de fração? Ensina, ó. Igualdade de fração é isso aqui, ó. Quando eu tenho duas frações que estão se igualando. E como que eu resolvo isso, pessoal? Multiplicando cruzado. Ou seja, A vezes D, ó, A vezes D é igual a C vezes B, não é? Então a mesma coisa eu vou fazer isso aqui. Ó, 2 vezes 20, eu já sei que é 40. 6 vezes V é 6V. Vou multiplicar cruzado aqui. Então multiplicando cruzado é... eu começo sempre pela letra, tá? Para ficar mais fácil. 6V vezes 300. Então, 6V vezes 300. Igual a 40 vezes 273. Ok? Vamos fazer essa conta aqui? Ó, pessoal, ó, 6 vezes 300. O V eu posso deixar aqui, ó, no finalzinho. Vamos fazer só 6 vezes 300? Seria isso aqui, pessoal. 6 vezes 300, mas eu só faço aqui, ó, 6 vezes 3, 18, e os dois zeros que eu não utilizei, dá 1.800. Aí eu vou fazer 40 vezes 273, 10.920. Pronto, pessoal, o volume aí tá multiplicando, passa a dividir. Então, 10.920 dividido por 1.800. Fazendo essa conta, vai dar aproximadamente 6,06 o quê? ml, beleza? Pessoal, passou de 20 para 6, o volume fez diminuir, ok? Pessoal, o que vai ser cobrado além disso, além de você trabalhar com essa equação? Vai ser trabalhar das transformações gasosas. O que são as transformações gasosas? A gente não está mexendo com pressão e temperatura e volume, são 3 grandezas? Então, ou seja, essas transformações gasosas, eu vou sempre deixar constante 1, por exemplo. Eu posso fazer que minha pressão se torne constante. Eu posso fazer que o meu volume se torne constante. E eu posso deixar que a minha temperatura se torne constante. Por exemplo, vamos resolver aqui. Qual que é a fórmula que a gente usa? PVT e pó, vó, tó. Pessoal, ó, PVT e pó, vó, tó. O que é constante? Não é pressão? Pessoal, se a pressão é constante, é o mesmo número para os dois. Então, o que eu posso fazer? Eu posso cortar. Então, ou seja, fica VT, Votó. Olha aí que legal, ó. VT, Votó. Então, essa equação que o volume, a pressão é constante, é VT, Votó. Quer ver como que os outros ficam facinho? Quer ver? Não é PVT por Votó? Então, eu vou colocar aqui, ó. Então, vem PVT por Votó, ó. PVT por Votó. O que é constante? O volume. Então, o que eu faço, pessoal? Corto o meu volume. Se corto o volume, fica só o que, pessoal? PT e Potó.
E como agora quer ver, você dá conta de fazer isso sozinho. Pode até desligar o vídeo e fazer aí que você vai dar conta. Ó, pressão, volume e temperatura, piviti e povotó. E o que eu vou cortar aqui, pessoal? Eu vou cortar a minha temperatura. Aí fica o quê? Pivi, povó. Pronto. Nós temos as 3 transformações. A gente pode fazer o mapa mental delas. Olha aí que bacana. Transformação quando a pressão é constante, pessoal. Olha o nome, é importante você saber. A gente chama de transformação isobárica. Iso significa igual e bar vem de pressão. Então, transformação pressão constante é isobárica. Se o volume for constante, isocórica, e se for isotérmica, a temperatura tem que ser constante. Isso aqui foram os cientistas que trabalharam essas equações, ok? E a gente vai encerrar fazendo um exercício bem parecido, pessoal, com o da apostila, que você pode resolver lá. Vamos fazer? Ó, certa quantidade está aprisionada num cilindro com ímbolo a uma pressão de 2,510 a quinta. Vamos anotar os dados? Então eu vim aqui, ó, vou aqui e vou anotar os meus dados. Então tá aqui os dados. Pressão. Uai, professor, como que eu sei que é pressão? Porque ele falou em PA. PA é Pascal, então eu preciso saber que é unidade de pressão. Então já coloquei lá, pressão. Ocupa um volume, ó, de 600 ml. Lembra lá que centímetro cúbico é ml? Sem sofrer, hein? Admitindo-se que o ímbolo possa ser adicionado. Ímbolo, pessoal, é aquela que nem da seringa, né? Que você vai, mexe, sobe, né? Que você faz assim. Sem variar a temperatura, responda. Letra A. Se o volume for ampliado para 1.200 ml, qual será a nova pressão do ar? Vamos resolver? Pessoal, qual que é a fórmula que a gente tem que usar? Piviti povotó. Aí lascou-se, professor, porque eu não estou vendo temperatura, mas olha aqui, presta atenção na leitura, ó. Olha o que ele falou, admitindo-se que o ímbolo possa ser acionado por mecanismo externo, sem variar o quê? A temperatura. Então, pessoal, essa letra A aqui, a minha temperatura, ela é constante. Ou seja, a gente está trabalhando com uma transformação que isotérmica. Olha aí que bacana. Então, o que eu posso fazer? Eu posso cortar a temperatura. Agora eu faço os dados. 2,5 vezes 10 elevado a 5 vezes 600. Ok? Eu coloquei a pressão, coloquei o volume. Tá aqui. Agora, a pressão é o que eu quero. E o volume é 1.200. Vamos fazer isso aqui? Pessoal, 2,5 vezes 600. Então, vai dar quanto? Vai dar, pessoal, 1.500 vezes 10 elevado a 5, P vezes 1.200. Lembra, pessoal, eu vou até mudar aqui de cor, que esse 10 elevado a 5 eu não fiz nada. Eu só repeti ele, eu vou repetir até o final. Não tem um porquê de eu usar agora. Para que eu vou usar ele, né? Então, tá multiplicando, passa dividindo. Então, a pressão, ó, se aqui tá multiplicando, ele passa o quê? Dividir, não. Eu já vou inverter logo, né? Então, fica o quê? Fica 1.500, 10 elevado a 5, dividido por 1.200. Pessoal, ó, corta os dois zero de cima com os dois zero de baixo. 15 por 12 é facinho, dá 1,25 vezes 10 elevado a 5, porque eu não fiz nada, só vou repetir. O que, pessoal? Pascal. Pronto. O que eu percebi aqui, pessoal? Que quando o volume aumentou, porque foi para 1.200, a pressão fez o quê? Diminuiu de 2,5 para 1,25. Inclusive, nós podemos fazer outra análise. O volume dobrou de 600 para 1.200 e a pressão diminuiu pela metade. 2,5 foi para 1,25. 1,25 é a metade de 2,5. Então, a gente pode falar que pressão e volume, eles são inversamente proporcional. Quanto maior a pressão, menor o volume. Ok? Por isso que quando um balão sobe, ele não sobe para sempre. Porque à medida que vai subindo, a pressão ela vai diminuindo, pessoal, porque eu tenho menos gás lá. Presta atenção, coloca na sua cabeça. A pressão é pequena lá. Então a pressão diminui, o volume dentro do balão vai inchando até ele estourar. Ok?
Letra B, vamos fazer aqui a letra B? Aí ele quer saber qual é o volume, ó, vou colocar aqui, ó. Agora, ele deu a pressão, que é 5 vezes 10 elevado a 5 pascal, e ele quer saber agora o volume. Pessoal, o que está acontecendo com a pressão de 2,5? Ela está o quê? Aumentando, né? E ela está aumentando o dobro. 2,5 foi para 5, 5 não é o dobro. Então, com certeza, de 600 vai para 300. Porque nós, não é que a gente acabou de ver? Quando o volume dobra, a pressão diminui pela metade. Então, é isso, ó, quer ver como vai ser? Vou cortar a temperatura, como nós já viu. A pressão, a gente sabe que é 2,5 vezes 10 elevado a 5, o volume é 600. A pressão foi para 5, 10 elevado a 5, eu quero saber o volume. Pessoal, está multiplicando, passa dividindo. Ó. Então, o volume é 2,5 vezes 10 elevado a 5 vezes 600, dividido por 5 vezes 10 elevado a 5. Pessoal, ó, quanto que é 2,5 vezes 600? 1.500 vezes 10 elevado a 5, dividido por 5 vezes 10 elevado a 5. O que eu posso fazer? 10,5, 10,5, vaza, né? E 1.500 dividido por 5 dá 300. Olha aí. Pegou? Pessoal, espero ter ajudado vocês. Parecida apostila, vai te auxiliar no Cauã. Qualquer dúvida, estou aqui. Até mais.